sua graça e através do ministério do Espírito Santo, o Senhor tem atuado em nossos corações corrompidos, nossos corações corruptos, e nos leva ao arrependimento, e nos mostra o quão miseráveis nós somos sem a sua graça, sem a sua misericórdia. Através desses versos, Cristo nos diz que sim, Ele se compadece de pessoas ímpias, de homens corruptos, depravados e corrompidos pelo pecado e carentes do eterno. Então o Senhor, mais uma vez, Ele está mostrando o seu amor para com a sua criação, e mesmo sabendo que eles não vão se arrepender, Ele dá a oportunidade para que eles respondam o seu chamado. E por esta razão, Ele, através do seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, Ele nos oferece vida eterna. Abra comigo aí em Atos, no capítulo 14 e versículo 15, e nós vamos encontrar que a mensagem é a mesma. É Deus chamando aí o seu povo, chamando a sua criação para que se arrependa. Então isso já nos mostra o porquê que o Evangelho é eterno, porque ele não muda, porque a mensagem é a mesma. Então aqui, Apocalipse 14, versículo 15, e depois, deixe-me ver aqui, ele diz assim, Atos capítulo 14, versículo 15, Senhores, por que fazeis isto? E aqui o apóstolo Paulo está perguntando para aquelas pessoas que estavam em Listra ali, que viram os milagres que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam fazendo, e eles começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses, e eles começaram a querer adorá-los. Mas ele segue aqui, Contudo, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Então vocês percebem que a palavra do apóstolo Paulo aqui é a mesma do anjo, mostrando que é uma mensagem aí de chamada ao arrependimento. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, vocês são adoradores aí de falsos deuses. Vocês estão querendo adorar a mim e a Barnabé porque viram o poder de Deus e acham que nós somos deuses. Mas eu estou dizendo para vocês, se convertam dessas obras vãs e se convertam ao Deus genuíno e adorem somente a Ele. E percebam que é a mesma palavra que João usou aqui no Apocalipse capítulo 14. E no capítulo 17 de Atos, versículo 24, e depois o versículo 30, Paulo em Atenas, ele diz para os filósofos gregos o seguinte aqui, Então é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Ele diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E no versículo 30 diz assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E quando Paulo fala de todos em toda parte, no mundo inteiro se arrependam. E deste modo nós comparamos aí com o Apocalipse capítulo 14 e vemos aí que a mensagem deste anjo é dirigida aos que habitam sobre a terra, a muitos povos, nações, línguas e reis. E desta forma, é uma mensagem que é universal, é para todos em toda parte. Então o nosso autor ele usa a palavra grega aqui, aionion. E aionion significa eterno, significa perpétuo, para se referir ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso indica que o Evangelho da Graça, meus irmãos, ele não tem começo e não tem fim. É uma mensagem perpétua e eterna, assim como o seu originador que é Cristo. Então, se Cristo é eterno, a mensagem da graça também é eterna. Ela não tem começo e não tem fim. E deste modo, a pregação dessa boa nova começa com os profetas do Antigo Testamento, ela se desenvolve por meio dos apóstolos no Novo Testamento, por meio dos pais da igreja, e ela segue sendo pregada através de nós hoje. Essa pregação ela só irá parar quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar, quando nós seguiremos falando a respeito de Cristo, só que agora nós seguiremos falando dele não para evangelizar,
mas para adorá-lo, para honrá-lo e para reverenciá-lo por toda a eternidade. Nós estaremos cantando, nós estaremos pregando sobre a grandeza de Deus, só que não para evangelizar, mas para engrandecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O verbo pregar que aparece aqui, meus irmãos, reforça a ideia de anunciar, de proclamar as boas novas que Cristo morreu pelos nossos pecados. O anjo traz uma mensagem de exortação e arrependimento, meus irmãos, para os homens. Essa exortação nos traz à memória o modo como nosso Senhor Jesus ele começou o seu ministério há mais de 2000 anos atrás. Abra comigo em Marcos, no capítulo 1, e versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Jesus ele volta a Galileia e veja o conteúdo de sua pregação. Deste modo, não significa que Jesus saía gritando por toda a Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Não. O que os evangelistas querem dizer quando comunicam isso é que todas as vezes que Jesus pregava, ele estava chamando o povo a se arrepender. Mas não é que ele ficava repetindo essas palavras. Veja o que ele diz aqui, ó. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Jesus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, crede nas boas novas. E isso nos confirma, através desses versos aqui, que essa mensagem ela não muda, pois ela é eterna. Um evangelho eterno, nenhuma novidade, apenas o que Cristo revelou em sua palavra na Bíblia Sagrada, nos revelou nas Escrituras. Portanto, o que vemos aqui é uma oferta generosa que o Eterno está dando de salvação aos seres humanos. Isto é, um apelo final ao arrependimento e à conversão. O irmão John MacArthur, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele diz o seguinte, mais especificamente falando a respeito do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno pregado pelo anjo é o mesmo, que foi proclamado em toda a história, é a boa notícia do perdão e da vida eterna. Para John MacArthur, o Evangelho Eterno que aparece aqui é a mesma mensagem que foi pregada em toda a história da Igreja. E eu concordo com ele, porque pelo que vemos aqui, o conteúdo é o mesmo. É um chamado ao arrependimento para que as pessoas retornem ao Evangelho verdadeiro, retornem à palavra de Deus, se arrependam do seu pecado e mudem de vida e entendam que há só um Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e não tem outro além dele. E desta forma só há uma palavra, a palavra que ele revelou nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro de religião que temos aí fora do cristianismo, eu posso dizer para vocês que não passa de falsos ensinamentos.